Olá, caros alunos, vou iniciar mais um encontro com a história. Entramos na unidade 6, vamos falar um pouco sobre a questão do trabalho escravo e o trabalho servil nesse primeiro tema, né? A gente vai ver a diferença, né, e a semelhança desses dois trabalhos chamado de trabalho compulsório, né? Então, trabalho escravo e trabalho servil é chamado de forma de trabalho compulsório. Então, dentro dessas formas de trabalho compulsório, a gente vai entender um pouco sobre a escravidão e a questão da servidão, como foi dividida e qual era a diferença e a semelhança entre essa escravidão e a servidão medieval. A partir daí, as sociedades contemporâneas reconhecem, né, que todos os indivíduos são livres, têm o direito a aceitar e recusar o trabalho, circular livremente e escolher a profissão com um certo grau de autonomia. Entretanto, essa conquista legal desses direitos é muito recente na nossa história, só tem menos de 100 anos. Isso aí é hoje na nossa sociedade contemporânea. Mas na história, voltando ao passado, será que isso era realmente tinha essa autonomia, os escravos, tinha essa autonomia, a servidão? É isso que a gente vai entender agora. Então, voltando ao passado, a gente vai ver esse trabalho compulsório, tanto na versão como na época da escravidão, como também na época da servidão. Então, a escravidão, nesse trabalho compulsório, a gente vai ter que voltar um pouco, que era muito praticado lá em Atenas e na Roma Antiga. Já na servidão, era um predominante muito na cidade de Esparta e também na Europa medieval. A gente vai entender agora um pouco a diferença entre esses dois tipos de trabalho compulsório, que é a escravidão e a servidão. Então, dentro do trabalho compulsório da escravidão, o trabalho era considerado, a escravo era considerado uma propriedade do senhor. Então, esse trabalho compulsório da escravidão era considerado uma propriedade do senhor. Então, o que aquele senhor podia fazer com esse escravo? Ele podia ser utilizado na agricultura, ele podia ser utilizado nas minas, serviços domésticos, além de ser trocado, vendido ou alugado. Então, o senhor podia fazer tudo isso com o escravo. O escravo poderia ter também perdido sua liberdade, ou seja, ter nascido sem essa condição de ser livre. Era muito praticado no mundo antigo, gente, como falei anteriormente. A pessoa não era escravo por sua cor e etnia, não tinha nada a ver. A escravidão naquele momento era imposta até aos estrangeiros capturados em guerras e também às pessoas empobrecidas que não quitavam suas dívidas com o Estado. Ocorria muito na Atenas e na Roma Antiga. Então, aquelas pessoas que tinham condição depois começaram a perder tudo e começou a dever impostos e não tinha mais como pagar esses impostos, eles eram capturados e eles iam trabalhar para pagar a sua dívida e a partir do momento eles só poderiam ser livres depois de quitar a sua dívida com o Estado. E tudo isso tinha os estrangeiros capturados em guerra, que também eles serviam como escravos para o desenvolvimento das cidades e estados. E na servidão, como era? Diferente do escravo, o servo ele possuía algum grau de liberdade pessoal e não era uma propriedade do senhor. Não era uma propriedade do senhor. Contudo, estava preso à terra e devia-lhe lealdade, obediência e o pagamento dos seus tributos, que eram os impostos, era pago em forma de trabalho. Assim que era a forma de trabalho compulsório da servidão. Acontecia muito também na antiguidade isso. Por exemplo, o povo aliotas, né, eram servos conquistados e eles eram obrigados a trabalhar para os espartanos em troca de quê? Em troca de parte daqueles produzia na terra. Eles faziam isso. E na era medieval, como era o servo? O servo tinha direito a uma parte das terras do senhorio para fazer o quê? Sua própria produção, ou seja, sua sobrevivência também. Então, tudo isso ocorreu nessa história passada dos antigos, né? A gente percebe aí que como era a forma de escravidão lá na Atenas e na Roma e como era a forma de servidão também na Europa medieval e na cidade de Esparta, como eles era tratado a questão da servidão. Saindo daí, a gente vai entrar um pouco no tráfico negreiro e a escravidão moderna. Então, tudo começou pela expansão marítima portuguesa, né? Quando os portugueses, né, ficaram ou fizeram as primeiras excursões na África.
Isso tudo ocorreu aí, nessa expansão marítima portuguesa. Então, os escravos, ou seja, a escravidão era uma prática comum nos reinos africanos. Ainda que a venda de escravos não fosse a atividade econômica central, em geral, os cativos eram o quê? Prisioneiros de guerra, pessoas que cometiam crime ou não conseguiam pagar suas dívidas. Muitos escravos trabalhavam com os filhos do senhor, né, que frequentava a sua casa e podia, com o tempo, adquirir propriedade. Então, a partir daí, a expansão marítima portuguesa produziu e aumentou esse tráfico negreiro de escravo, né? Então, a partir dos europeus que começaram a ter esse contato, criaram as feitorias na África, aonde trocavam armas, fumo e pólvora, por quê? Por escravos fornecidos pelos chefes indígenas, chefes africanos, chefes africanos. E a partir daí, em geral, esses cativos, que eram prisioneiros de guerra, criminosos ou também endividados, que a partir do momento que eles eram endividados, que não tinha condição de pagar, eles viravam escravos e poderia ser vendido ou comercializado, né, porque tinha fins lucrativos. Com essa forma, esses africanos escravizados foram o quê? Transportados em navios negreiros e comercializados na América, que aí começou a expansão lucrativa dos escravos. Na venda de escravo tornou o quê? Uma atividade comercial, intercontinental e lucrativa, porque ele estava substituindo outras mãos de obras e a partir daí a mão de obra escrava era muito barata e fornecendo assim o desenvolvimento dessa expansão dessas colônias, né? Principalmente na expansão marítima portuguesa. O início da escravidão moderna. Então, o que significa a escravidão moderna? A diferença é o seguinte: diferença-se da escravidão antiga por conta do seu critério racial, da sua abrangência territorial e importância econômica. Então, a partir daí, a escravidão moderna significa isso. Então, a diferença era isso, que os indivíduos escravizados pertenciam a um grupo específico composto de povos negros que habitavam o território africano ou o sul do deserto Saara. Os portugueses, que não foram os primeiros a defender o critério da cor para a escravidão de pessoas, o comércio muçulmano de escravos negreiros já era praticado no norte da África, com vários séculos antes de os primeiros navegadores portugueses, apontados assim na costa africana. Os muçulmanos seguiam esse ensinamento, né, por conta de Maomé, que permitia a escravidão de estrangeiros que não seguiam a fé realmente islâmica. Tudo aconteceu por conta dos primeiros contatos dos árabes, que já existia essa escravidão e a partir daí essa escravidão já ocorria naquele momento. E então essa escravização islâmica de povos negros nunca teve realmente, no entanto, abrangência e importância, né, econômica que teria realmente a escravidão moderna. Então, a escravidão moderna foi uma questão como os europeus começaram a desenvolver essa escravidão ao longo do processo, que deu questão lucrativa para o desenvolvimento das colônias. Então, a partir daí, essa escravidão moderna era praticada pelo mundo cristão, tanto na Europa quanto também nas colônias americanas, como acabei de citar. E essa é a segunda grande diferença entre a escravidão antiga e a escravidão moderna. A quantidade de pessoas escravizadas era a vasta extensão territorial aonde a escravidão se espalhou e os lucros gerados assim pelas práticas era imediata na história da escravidão, por conta da expansão na Europa. Então, o cristianismo que surgiu, que são os europeus, né, que trouxe o cristianismo, começou ter a expansão, né, desse tráfico negreiro e levou a essa escravidão moderna. Então, tudo essa é diferença, né, a questão territorial. Então, naquela época, como já ocorria a escravidão na questão islâmica, mas não era um produto comercial, certo? Mas já existia a escravidão e quando passou ao contato dos europeus, né, a partir daí começou a ter essa escravidão moderna, por conta que gerou lucro e expansão das suas colônias, né, da América para o desenvolvimento da coroa. Então começou aí realmente o tráfico negreiro e a escravidão moderna aumentando. Então, isso foi só o primeiro tema, a gente está falando um pouco sobre a questão do tráfico
negreiro é a escravidão moderna e as formas de trabalho compulsório, a escravidão e a servidão. Então, fico com Deus, até a próxima, fica com essa grande palavra bem Brasil. Por quê? Agora, dia 7 de setembro de 1822, é o dia da independência do Brasil. Viva a independência e a separação do Brasil pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus. Juro promover a liberdade do Brasil, independência ou morte, Dom Pedro I do Brasil. Valeu, gente.